Zoom tem esse tempinho, né? Vamos lá. Compartilhando minha tela aí com vocês. Hoje, para a nossa aula número 4, eu separei o assunto de polígonos. Assunto de polígonos. Então, vamos começar. Vamos lá, gente. Polígonos. Né? Primeiro, aí vem a definição do que é polígono. Né? Polígono, acho que não é muita novidade. São figuras planas, fechadas, que são constituídas por segmentos de retas. Ou seja, se nós temos segmentos de retas que formam uma região, aí, uma figura fechada, nós podemos dizer que essa região, que essa figura é um polígono. Tá? Os polígonos podem ser simples ou complexos. Tá? Polígonos simples são polígonos que a gente tem esse formato aqui, eles não têm cruzamento entre seus segmentos. Aí os complexos são quando alguns segmentos acabam se cruzando, certo? Vamos, filho, que lerdeza. Opa, volta. Vamos lá. Aí a gente vem falar de polígono côncavo e polígono convexo, tá? Polígono, como a gente já viu aí, né? A gente tem uma região formada por segmentos de reta, né? E forma uma região fechada, né? Então, a junção das retas que formam os lados de um polígono com seu interior é chamada de região poligonal. E essa região pode ser convexa ou côncava. Os polígonos simples são chamados de convexo quando qualquer reta que une dois pontos pertencente à região poligonal ficará totalmente inserida nessa região. Já nos côncavos, isso não acontece. A gente vai ver uma animaçãozinha aí que demonstra para a gente exatamente como é o polígono, o que é um polígono côncavo e o que é um convexo, tá? Vai. Vamos lá. Então, a gente pode ver que no polígono convexo, né, a gente pode pegar qualquer dois pontos dentro do polígono, em qualquer região aqui dentro, quando a gente liga esse segmento de ligação entre esses dois pontos, pertence à região formada pelo polígono, ou seja, está completamente inserida dentro do polígono. Tá? Quando a gente tem um côncavo, que é essa segunda situação aqui, se a gente pegar dois pontos, né, vai acontecer de quando ligarmos esse segmento passar por fora do polígono, esse segmento não está totalmente inserido. Tá? Então, essa é a diferença entre polígonos côncavos e convexos. Tá? O nosso estudo vai se basear mais no estudo no polígono convexo. Tá? É esse aqui que vai interessar mais para a gente. O côncavo é algo que a gente não trabalha muito. Tá? Vamos lá. Polígono regular. Agora, o que é um polígono regular? É quando ele vai apresentar todos os lados congruentes entre si. Ou seja, os lados do polígono, todos os lados vão ter a mesma medida. Então, ele vai ser equilátero. Equi de igual, látero de lados. Certo? E quando todos os ângulos também têm a mesma medida. Então, ele vai ser equiângulo. Então, um polígono regular, ele é equilátero, ou seja, ele tem todos os lados com a mesma medida e ele é equiângulo, ou seja, todos os seus ângulos também possuem a mesma medida. Então, essas são as duas condições para que um polígono seja regular. Tá? Polígono convexo são regulares quando eles apresentam lados e ângulos congruentes, ou seja, eles são ao mesmo tempo equilátero e equiângulo. Por exemplo, um quadrado. Um quadrado possui todos os lados iguais e possui todos os ângulos igual a 90 graus. A gente falou de quadrado na última aula, certo? Então, o quadrado é um polígono regular, tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos de polígonos, tá? Então, aqui, ó, a gente tem todos os lados desse losango. A gente já viu que para ser losango, todos os lados têm que ser iguais, certo? Então, ele é um polígono equilátero, porém, ele não é equiângulo. Por quê? Porque não são todos os
os ângulos de um losango que vão ser da mesma medida. Então, o losango, apesar de ser um polígono convexo, ele não é regular, por esse motivo, tá? Aqui, ó, nesse caso do retângulo, a gente tem os ângulos iguais, ou seja, ele é equiângulo, mas o retângulo não possui todas as medidas de seus lados iguais. Então, ele não é equilátero, por isso ele não é regular. Agora aqui, se tratando do quadrado, como a gente tinha falado, ele possui todos os lados iguais e todos os ângulos iguais, então ele é um polígono regular. Aí vamos falar dos elementos: vértice, lado, ângulos, e a gente tem ângulos internos e ângulos externos, e a diagonal, certo? Então vamos lá. Vértice é esse ponto de encontro entre os segmentos que formam os lados, tá? Aqui, nessa parte aqui está falando melhorzinho, mas eu vou explicando aqui. Os lados são os segmentos de reta que formam a região poligonal, certo? Ângulo interno é o ângulo, é a abertura formada por dois segmentos ou por dois de seus lados, que está para o lado de dentro do polígono. Ângulo externo é formado pelo prolongamento de um dos seus lados, é essa abertura que fica para fora. E diagonal é a ligação entre dois vértices não consecutivos. Tá? Por que não consecutivos? Se eu ligo esse vértice aqui com esse aqui, eu tenho o próprio lado. Agora, esse aqui já não é consecutivo. Então, a gente tem uma ligação aqui, a gente tem uma diagonal. Eu poderia ter outra diagonal aqui, eu poderia ter outra diagonal aqui, tá? Então, mais de uma diagonal aí no caso desse polígono, certo? Aí, vamos lá, ainda falando dos elementos. O ângulo interno, que está aqui em vermelhinho, e o ângulo externo, que eu botei aqui em azulzinho. Eles são suplementares. Lembrando lá da primeira aula que a gente falou de ângulos, ângulos suplementares são ângulos que somados dão 180 graus. Ou seja, então um ângulo interno mais um ângulo externo de um polígono, ele tem que dar 180 graus. Aí a gente vai falar agora da soma dos ângulos internos de um polígono. A gente pode, dentro de qualquer polígono, a gente pode dividi-lo partindo de um mesmo vértice em triângulos. Nesse caso aqui nós temos um hexágono. O hexágono tem 6 lados, certo? O hexágono, quando a gente divide ele em suas diagonais, nós conseguimos formar 4 triângulos, certo? E a gente já viu lá, quando falou de triângulos, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, esse aqui tem 180, esse tem 180, 180, 180. Então, com isso, a gente entende o quê? Que se eu somo 180 graus 4 vezes, ou seja, eu multiplico por 4, eu tenho exatamente a soma dos ângulos internos de um hexágono. Beleza? Daí a gente pode deduzir através dessa fórmulazinha aqui. Se eu pensar aqui, o hexágono tem 6 lados. E eu formei 4 triângulos. Então, 4 é 6, que é o número de lados, menos 2. Eu tenho 4. Isso vai acontecer para qualquer polígono, certo? Qualquer polígono, qualquer polígono convexo, tá, gente? Quando a gente dividi-lo em triângulos, o número a quantidade de triângulos, o número de triângulos vai ser sempre o número de lados menos 2. Então, por isso a gente pode dizer que o SI, ou seja, a soma dos ângulos internos de um polígono convexo, é N menos 2 vezes 180, onde N é o número de lados desse polígono. E N menos 2 porque é o número de triângulos que a gente pode desenhar dentro desse polígono através das diagonais que partem de um mesmo vértice. Ok? Qualquer coisa aí vocês gritam, tá? Grita baixo, mas grita. Opa, passei demais. Vamos lá. Soma dos ângulos de um polígono. Ainda falando da soma dos ângulos. A gente falou da soma dos ângulos internos, agora vamos falar da soma dos ângulos externos. A soma dos ângulos externos de qualquer polígono convexo sempre vai ser 360 graus, tá? Então, se eu prolongar todos os lados de um polígono convexo e somar esses ângulos externos, eles vão formar essa circunferênciazinha aqui colorida que a gente está vendo, formada por cada pedacinho colorido desse aqui, que é um ângulo externo. Sempre vai ser 360 graus, ou, falando em radianos, 2π radianos. Aí, agora, a gente tem uma fórmula para o número de diagonais, tá? O número de diagonais de um polígono, a gente tem a seguinte fórmula. D, que é o número de diagonais, vai ser N, que multiplica N menos 3 sobre 2, onde N
é o número de lados desse polígono. Ah, por que essa fórmula? Porque vamos pensar, quando a gente está falando aqui, ó, de um pentágono, é fácil contar as diagonais. Dá para a gente desenhar ali e imaginar. Agora, vamos pensar quando a gente estiver falando de um polígono de 20 lados, de 18 lados. Você imagina ficar traçando todas essas diagonais e ficar tentando contá-las. Fica impraticável, tá? Então, a gente tem essa formulazinha aí, que é o número de lados vezes o número de lados menos 3 sobre 2. Por que n menos 3? O motivo desse n menos 3 aqui, ó, é que é o número de diagonais que vai partir de cada vértice, certo? Então, cada vértice vai partir o número de lados menos 3 diagonais, certo? Então, essa é a fórmula para encontrar o número de diagonais de um polígono. Daí a gente vai falar de perímetro, que é a soma das medidas de todos os lados de uma figura. Então, para conhecer o perímetro de um polígono, basta somar as medidas dos lados que o compõem. Então, a gente normalmente usa para perímetro 2 vezes P e o semiperímetro só como P, tá? Pzinho minúsculo. Pode alguns autores mostrarem esse perímetro em P grandão, tá? P maiúsculo, e o semiperímetro em P minúsculo. Acontece. Mas o que a gente mais vê é isso aqui, tá? Por que semiperímetro? Porque é o perímetro dividido por 2. Então, você imagina que 2P é igual a 50. Ou seja, o perímetro é 50. Quem é o semiperímetro? Passa esse 2 dividindo, é a metade de 50. 25 é o semiperímetro, tá? Aí vamos falar do apótema rapidinho, que é algo que não é uma coisa tão... Nossa, preciso decorar, enfim. Mas é só para mostrar essa curiosidade para vocês aqui do apótema do hexágono regular. Apótema é um segmento que vai do centro de um polígono até o ponto médio de um dos lados dele, tá? Então, aqui, ó, essa distância, o centro do polígono está aqui, e aqui, ó, é bem o centro desse lado L, tá? O apótema, se a gente reparar no hexágono, o hexágono a gente consegue dividi-lo em 6 triângulos equiláteros, certo? Todos esses triângulos aqui dentro do hexágono possuem mesma medida de lados, ou seja, todos os lados são iguais ao lado do hexágono. Por isso, eles são triângulos equiláteros, tá? O apótema é exatamente a altura de um triângulo equilátero, certo? Então, quem lembra aí da fórmula da altura de um triângulo equilátero, que é L raiz de 3 sobre 2, então o apótema do hexágono é exatamente a altura de um triângulo equilátero, tá bom? Aí a gente tem algumas relações para polígono regular convexo. A gente falou do SI, que era o número, a soma dos ângulos internos de um polígono, certo? Agora, quando a gente falar de um regular, através da soma de todos os seus ângulos internos, eu consigo descobrir o valor de cada ângulo interno. Por quê? Porque se ele é um polígono regular, a gente já viu que ele é equilátero e equiângulo, ou seja, ele vai ter lados e ângulos iguais, certo? Então, se todos os ângulos internos iguais, se eu tenho a soma de todos eles e divido pelo número de ângulos, né? Ou seja, o número de lados, porque o número de ângulos vai ser o mesmo número de lados. Então, se eu divido, eu consigo descobrir o valor de cada um desses ângulos, tá? Então, o AI vai ser n menos 2 vezes 180. Essa é exatamente a fórmula do SI, dividido por n, que é o número de lados. Daí, a gente consegue também deduzir para o ângulo externo, tá? A gente tinha falado que a soma dos ângulos externos de qualquer polígono convexo é 360 graus. Como no polígono regular, todos os ângulos vão ser iguais, os ângulos internos todos são iguais, e os ângulos externos todos são iguais também. Então, para eu saber o valor de cada ângulo externo, basta eu pegar a soma dos ângulos externos, que é 360, e dividir pelo número de ângulos ou o número de lados desse polígono, certo? Para aí eu descubro o valor de cada um desses ângulos. Entendido? E lembrando aqui, ó, quando eu junto um interno com um externo, eu tenho 180 graus, eles são suplementares, certo? Então, de conteúdo é isto. Temos alguns exercíciozinhos para fazer, esqueci de deixar aberto aqui. Peraí. Gente, alguém tem alguma dúvida, alguma coisa a acrescentar? Falei alguma novidade? Ou até agora não teve novidade para ninguém?
Todo mundo lembrava dessas formulazinhas? Como é que foi? Eu preciso que vocês me deem esse feedback. Hein, gente? Não? Ninguém? Hein, gente? Tudo certo? Gente, vocês precisam falar comigo, senão eu fico com a sensação de que eu tô falando sozinha. Chatão, gente, ver a sensação de que eu tô falando sozinha. Por mim, tudo bem. Oh, tá bom. De verdade, porque quando a gente está numa sala de aula, a gente está olhando para a cara de vocês, entendeu? A gente está olhando, está vendo a carinha de dúvida, está vendo que vocês estão ali, ou se vocês estão voando, né? Agora aqui eu estou aqui falando para a tela. Eu tava pegando o microfone. Aí é que eu tava. Fone, Não, pode né? ser até pelo chat. Se você botar ali no chat, tá bom, eu olho. Eu só não consigo ver o chat quando eu estou apresentando a tela. Porque senão a gente fica com aquela sensação, gente, tem alguém aí? Enfim, tem alguém aí? Eu dou aula, né, também para pré-vestibular, né, e para colégio. Só que eu uso o Meet. E é a mesma coisa. Eu fico, gente, tem alguém aí? Por favor, falem comigo. Olá, tem alguém em casa? Por mim tá tudo certo. De onde é esse sotaque? Por mim tá tudo certo. Foi Graziele que falou? Onde é esse sotaquezinho bonitinho? Te deixei com vergonha? Não, né? Vamos lá, gente. Deixa eu abrir aqui meus... Paraná. Ah, do Paraná. Estou falando de Saquarema, no Rio de Janeiro. Eu vou perceber o chia-chia, né, na hora de falar. Eu sei que eu chio bastante. Deixa eu me achar aqui. Dos exercícios que eu separei. Tá. Olá, gente. Vocês estão conseguindo ver? Mandei agora há pouco lá essa lista, tá? Algumas questões. Sim. Então, tá bom. Então, a primeira aí, ó, os ângulos externos de um... Deixa eu abrir esse pente está aberto, tá? Os ângulos externos de um polígono regular medem 20 graus. Então, o número de diagonais desse polígono é... Gente, peguei isso aqui, aplicação de fórmula direitinho, só para a gente ter uma ideia lá daquela questãozinha lá a respeito de... Aliás, a gente ter uma ideia da aplicação daquela fórmula, tá? Das diagonais. Então, vamos lá. Ele quer a diagonal, mas ele só deu o ângulo externo, tá? Ou seja, a gente não tem o número de lados desse polígono para a gente poder jogar lá na fórmula das diagonais. Fórmula das diagonais, n vezes n menos 3 sobre 2. Eu preciso do número de lados, eu não tenho, mas ele me deu aqui, ó, o ângulo externo. Então, com isso, eu consigo descobrir. Então, vamos lá. Fórmula da diagonal. N menos 3 sobre 2. O ângulo externo é 20 graus, certo? Para eu descobrir o número de lados, eu posso dizer, lembrar o quê? Daquela formulazinha do AE, que é 360 graus, que é a soma dos ângulos externos dividido por N. Então, se o AE é 20, é só eu substituir aqui, ó. Vou botar em cima. É só eu substituir. Então, se o AE é 20, eu boto 20 igual 360 sobre N. Certo? Eu quero descobrir o N. Vou passar o N para cá. 20N 360. Isolo o N 360 sobre 20.
Cortei aqui, 36 por 2, 18. Ou seja, o meu polígono tem 18 lados. Agora eu consigo jogar aqui na fórmula. Então, meu D, que é o número de diagonais, vai ser 18, que multiplica 18 menos 3 sobre 2. 18, que multiplica 18 menos 3 é 15, sobre 2. Cortei aqui, ó, 18 com 2 aqui vai dar 9, vezes 15. Então, o número de diagonais vai ser 135 diagonais. Essa é a letra D. Tranquilo, gente? Eita, Sim, tranquilo. Beleza? Não sou eu que estou passando para o computador. Ah, tá. Então, vamos lá. Próxima. Questão 2. Considere o pentágono regular ABCDE, ABCDE, ABCDE. Quanto vale o ângulo ACE? Então, eu quero esse ângulo que está marcadinho aqui na figura, tá? A gente quer o valor dele. Vamos lá. A única coisa que a gente sabe aqui é que ele é um pentágono regular. Ou seja, eu não tenho nenhum outro dado assim numérico e eu vou ter que destrinchar com a informação que eu tenho. Então, se ele é um pentágono regular, a gente sabe que os ângulos internos são todos iguais. E seus lados também são todos iguais. Então, eu posso descobrir o valor de cada ângulo interno, tá? É a primeira coisa que eu posso tentar fazer aí. Então, vamos lá. Deixa eu dar um print nessa imagem. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem o ABCDE e quanto vale ACE. Vamos encontrar o valor do AI, certo? Valor do AI. Dá para marcar ali agora. Vamos calcular primeiro. Então, AI, ângulo interno, é 180 vezes N menos 2 sobre N. Como é um pentágono, o N é 5. Então, é 180 vezes 5 menos 2 sobre 5. Aí, 180 vezes 5 menos 2 é 3 sobre 5. Aí, vai ser igual. Aqui, 180, eu vou cortar com 5. Eu já podia ter feito isso aqui, tá? Dá 36 vezes 3. Isso vai dar 108 graus. Ou seja, cada ângulo interno aqui, cada ângulo interno é 108 graus, certo? Eu vou digitar aqui. Esse ângulo aqui mede 108 graus. Gente, esse ângulo todo aqui, ó, também é 108 graus. Esse aqui todo também. Esse aqui todo também. Enfim, todos eles. O que vai acontecer aqui em especial? Esse ângulo aqui, ó, pensando no triângulo ABC, vou pegar esse triângulo aqui, vai ser igual a esse aqui. Por que eles vão ser iguais? Porque ABC é um triângulo isósceles. Por que ele é isósceles? Porque ele tem esse lado BC igual ao lado AB. Por quê? Porque o polígono é regular. Se o polígono é regular, todos os lados do polígono são iguais. Então, se esse triângulo ABC possui dois lados iguais, significa que os ângulos da base também são iguais. Então, se esse aqui é 108, o que sobrou para esses dois aqui? 72 graus, né? Porque a gente tem a soma dos ângulos de um triângulo, 180 graus. Então, a gente tem 72 graus para ser dividido para esses dois aqui. Então, significa que esse aqui em C é 36 graus e esse aqui também é 36 graus. Com isso, gente, a gente olha para o lado de cá agora. Esse triângulo aqui, ó, CDE,
ele é um triângulo igualzinho a esse aqui. Por quê? Vamos lá. Esse lado é congruente a esse lado aqui. Ou seja, ele é um triângulo isósceles. Esse ângulo aqui é igual a esse aqui, 108 graus. E esses dois ângulos aqui, por consequência, também vão ser iguais a 36 graus. Então, vou botar aqui, 36 graus. Então, olha só, vamos pensar aqui. Esse ângulo em C, vou marcar aqui com outra cor. Vou marcar com azul. Esse ângulo todo em C aqui, ó, quando eu junto esse 36 com o ângulo que a gente quer descobrir com o outro 36, dá exatamente 108 graus, que é um ângulo interno do pentágono. Então, gente, eu posso chamar esse pedacinho aqui, ó, que é o que a gente quer, de X. Ou seja, X mais 36 tem que ser igual a 108. Então, vamos lá. X mais 36 tem que ser igual a 108. X vai ser igual a 36 mais 36 vai dar 72. 108 menos 72. X vai ser igual a 8 menos 2, 6. 36 graus é o valor de X. Letra C. Tranquilo, gente? Todo mundo entendeu aí? Sim, sim, tranquilo. Beleza? Então, vamos lá. Questão 3. Questão 3. Tá onde aqui para mim? Tá aqui. Vamos lá. Na construção civil, é muito comum a utilização de ladrilhos ou azulejos com a forma de polígonos para revestimento de pisos ou paredes. Entretanto, não são todas as combinações de polígonos que se prestam a pavimentar uma superfície plana sem que haja falhas ou superposições de ladrilhos, como ilustra a figura a seguir. Então, a gente tem aqui uma figura, né? A gente tem aqui, ó, ladrilhos retangulares se encaixaram perfeitamente, certo? Aqui a gente tem heptágonos regulares que não vão conseguir pavimentar um plano sem que haja um corte. Ó. Você repara que um heptágono acabou se sobrepondo ao outro. Então, aqui, para colocar esse ladrilho, para ficar perfeito, precisava cortar. Então, assim, não é o que a questão está pedindo, certo? Então, vamos lá. Ah, cadê a continuação? Ah, tá aqui. A tabela traz a relação de alguns polígonos regulares com as respectivas medidas de seus ângulos internos. Então, a gente tem triângulo, esse triângulo que tem 60 graus de ângulo interno, seria um triângulo equilátero. Aqui um quadrado, aqui um pentágono, um hexágono, um octógono e um eneágono. Tranquilo? Gente, eu só não botei no material para vocês o nome dos polígonos, porque assim, é interessante a gente saber os principais, tá? Esses aqui, por exemplo, são principais, e esse aqui que já falou aqui, heptágono, tá? Fora isso, decágono, dodecágono, que é o de 12, e o icoságono, que é o de 20. São os principais, tá? Então, porque às vezes pode aparecer alguma questão que não diz, não tem figura ou não diz quantos lados tem, só dá um nome. Então, é interessante a gente saber os principais, tá? Acabou que nesse slide eu não coloquei o nome dos principais polígonos. Mas, enfim, fica algo aí para vocês... Opa, temos 10 minutos. Para vocês irem ver, tá? Então, vamos lá. Segundo essa tabela... Cadê? Não li o restante. Se um arquiteto deseja utilizar uma combinação de dois tipos diferentes de ladrilhos entre os polígonos da tabela, sendo um deles octagonal, o outro tipo escolhido deverá ter a forma de um, ou seja, ele quer trabalhar com octógono e um outro tipo, né? Um ladrilho em forma de octógono e uma forma de outro tipo. Tá, vamos pensar aqui, ó. Vamos olhar para o octógono. Aqui. O octógono tem 135 graus de ângulo interno. Tá? Deixa eu tentar pegar ele aqui. Acho que eu não vou conseguir trabalhar com ele, não.
Temos aqui um octógono. Se eu pegar um outro octógono desse e juntar aqui, né, eu vou ter algo parecido com isso aqui. Vamos lá. Vou pegar do lado de cá. Deixa eu pensar como é que eu vou desenhar isso aqui. Assim, vai ficar feio, vai ficar estranho. Enfim, o que eu quero que vocês percebam? Não vou conseguir juntar, ele vai tampar. Tá vendo? Quando eu botar aqui, ele vai sobrepor. A figura não é transparente. O que eu quero que vocês imaginem aqui? Quando a gente coloca um octógono desse encostadinho no outro, vamos pensar que eles são iguais, tá? Quando eu colocá-los aqui, um encostadinho no outro, vocês concordam que a gente vai ter esse vãozinho aqui, ó, entre eles, né? Deixa eu tentar fazer um desenho. Seria algo assim, ó. Certo? Vou fazer para cá, para cá. Deu certo o desenho. Né? Vamos imaginar que esse octógono aqui é esse aqui, a continuação dele aqui. Tá? Isso aqui. Então, quando eu colocar dois ladrilhos, eu vou juntar um ângulo dele aqui de 135 graus com outro ângulo dele aqui de 135 graus, né? Então, 135 com 135, eu tenho 270. Ficou faltando exatamente essa abertura aqui, gente. O que acontece? Se eu junto toda essa angulação aqui... Deixa eu apagar, tá ficando má. Se eu junto toda essa angulação aqui, esse ângulo que está faltando, com esse ângulo que já tem, com esse que já tem, eu tenho 360 graus. Só que aqui eu já tenho 270... 135 com 135, que já soma 270. Então, quanto falta para 360? 90 graus. Então, a única opção que poderia encaixar aqui seria um quadrado, certo? Seria algo assim, ó. Seria isso, porque ele tem 90 graus. Então, seria mais ou menos o desenho que a gente ia ter aí com esses ladrilhos. Deu para entender? Então, é a letra B, quadrado. Foi, gente? Vamos lá. 4. A figura descreve o movimento de um robô. Partindo de A, ele sistematicamente avança 2 metros e gira 45 graus para a esquerda. Quando esse robô retornar ao ponto a trajetória percorrida terá sido... Então, vamos lá. Ele anda 2 metros, girou 45 graus. Andou mais 2 metros, girou 45 graus. Tá? É isso que está acontecendo aí. Deixa eu ver onde está isso aqui meu. Aqui. Então, vamos lá. Então, ele vai formar um polígono em que o ângulo externo é 45 graus. Vocês concordam comigo? Então, a gente precisa saber quantos lados esse polígono vai ter. Se o ângulo externo dele, ou seja, ele vai continuar aqui até chegar em A de novo. Se o ângulo externo dele é 45 graus, pela fórmula lá do ângulo externo, 360 sobre N, eu consigo descobrir quantos lados esse polígono vai ter, certo? Então, é só fazer 360 graus. Então, é só Mas fazer... aí ele fica fazendo esse movimento até terminar, ou ele faz esses 3? Ah, tá, entendi. Isso, ele vai chegar, vai fazer esse movimento, ó, até retornar ao ponto A de novo. Então, ele vai fazer, vai girar, vai fazer, vai girar, vai fazer, vai girar até chegar aqui. Aí ele está querendo saber essa trajetória, vai ter sido o quê? Uma circunferência, um hexágono, um octógono. Qual é o polígono que a gente vai encontrar aqui? Ou ele vai ser um polígono não regular? Não regular a gente já elimina, porque se os lados vão ter 2 metros e ele vai continuar com isso, e se o ângulo aqui, ó, externo se mantém, automaticamente o ângulo interno também vai se manter. Ou seja, então, esse polígono é um polígono regular e está garantido, porque ele vai ser equilátero e ele vai ser equiângulo. Tá? Agora, basta a gente saber qual deles aqui que vai ser. Entendeu? Então, se a gente tem um ângulo externo, a gente pode fazer o AE, que é o ângulo externo, é igual a 45 graus.
Aí a gente tem a formulazinha, que o AE é igual a 360, exatamente igual àquela que eu fiz, dividido por N. Passou o N para o outro lado, N vai ficar igual, o 45 vai descer dividindo, 360 dividido por 45. Então, N só pode ser 8. Ou seja, se o número de lados é 8, a nossa opção é a letra C, um octógono regular. Tranquilo? Gente, esse tipo de questãozinho, ó, essa questão era uma questão Enem, não, essa era PUC. A anterior era que era Enem. Você vê, não tinha grandes cálculos. Você tinha que visualizar. Esse tipo de questão cai muito. Cai muito. Você vê, tinha um textão, uma tabelona, mas era um negócio simples de fazer. Nem era uma coisa tão difícil, com cálculos absurdos. Enem até tem uma questão ou outra com os cálculos maiores, que normalmente são aquelas questões que a gente pula. A gente pula e vamos para outra, porque provavelmente vai ser uma questão considerada difícil, né? Então, a gente sabe que pelo estilo de correção do Enem, é mais vantajoso a gente acertar várias questões fáceis do que acertar uma difícil, né? O peso das fáceis acaba sendo maior. Vocês entendem como funciona o esquema de correção do Enem? Vocês entendem? Qualquer dia, se vocês quiserem, a gente pode conversar a respeito. Tá? A 5, vamos lá, a gente tem 2 minutos, vamos ver se dá. As artes marciais mistas são realizadas no octógono regular. De acordo com a figura, em um certo momento, os dois lutadores estão respectivamente nas posições G e F, e o juiz está na posição I. O triângulo IGH é equilátero, e G e F é o ângulo formado pelas semirretas, com origem na posição do juiz, respectivamente passando pelas posições de cada um dos lutadores. A medida do ângulo G e F ele quer esse ângulozinho daqui de dentro. Então, deixa eu pegar a figura. Trazer para cá, botar aqui em cima. Eita! Veio com um troço escrito em cima, não era isso que eu queria. Pronto. Então, ele quer o valor desse ângulo aqui, ó, G e F. É isso aqui que a gente está procurando, certo? Então, para isso, vou traçar esse aqui. Vou traçar um outro triângulo aqui, tá? Certo? E esse outro triângulo aqui, primeira coisa, esse triângulo aqui, eu tenho esse lado aqui igual a esse aqui, certo? Beleza? Esse aqui, eu vou ter esse lado aqui igual a esse aqui, tá? Então, aqui eu tenho um triângulo isósceles e aqui eu tenho um triângulo que vai ser equilátero, certo? É isso? Não, não é esse ângulo que eu quero, não. É esse aqui, gente, desculpa, vou botar em vermelho, eu marquei errado. É esse aqui, é o G e F. Eu marquei G e H, é o G e F, tá? Então, vamos lá. O ângulo interno de um octógono, se eu descobrir esse ângulo aqui, ó, é o ângulo interno de um octógono, né? Em todos eles aí. Então, a gente pode encontrar por 180, que multiplica N menos 2 sobre N. Então, fica 180. Vou fazer rapidinho.